Oi, tudo bem? Eu queria comentar com vocês hoje uma passagem bíblica para falar a respeito da graça. O que é a graça? Será que a graça de Deus, nós entendemos que a graça é algo que Deus nos dá, Deus nos concede a sua graça, o seu amor, para que nós venhamos nos aproximar dele, mas será que a graça ela faz com que nós venhamos permanecer da mesma maneira, do mesmo jeito? Eu quero ler um texto aqui com você, em Romanos capítulo 6, que diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Eu queria comentar sobre essa passagem porque tem muitas pessoas que acham que a graça de Deus, o perdão de Deus, ele é barato, ele foi barato. Tem pessoas que buscam congregar, ir para a igreja, dizer que são cristãs, mas elas não querem permitir que a graça de Deus transforme as suas vidas. Elas não querem permitir que o pecado, que a velha natureza, ela seja subjugada, que ela seja destruída. A palavra de Deus diz, aqui em Romanos 6, que nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, já não podemos mais viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. A pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, ela precisa demonstrar o quê? Mudança, arrependimento e permitir que o Espírito Santo transforme a vida dela. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem professar uma fé, mas elas não perdoam, elas não pedem perdão, elas não se arrependem dos seus erros, dos seus pecados. Elas continuam da mesma maneira. Então, esse texto de Romanos, ele diz que não adianta nós professarmos uma fé, professarmos uma crença em Jesus Cristo, que Deus é amor, que Deus é perdoador, mas se eu não permito que essa graça me transforme, de nada ela vai funcionar na minha vida. Nós não podemos mais aceitar uma vida no pecado, uma vida no erro. Nós devemos lutar para ser pessoas melhores, para que a graça de Deus nos transforme, para que nós sejamos bons pais, bons maridos, bons filhos, bons profissionais. Ninguém é inerrante, ninguém é perfeito. Quando eu falo vencer o pecado, eu não estou dizendo que nós somos impecáveis, que nós somos perfeitos. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus, ela vem para nos transformar. Ela vem para crucificar aquela velha natureza de pecado, aquela velha vida passada, e nos dar uma nova vida em Cristo. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Medite aí, Romanos 6, você vai analisar essa passagem e você vai ver que a graça de Deus, ela não vem somente como algo externo, que nós acolhemos e que não acontece nada com a gente, mas muito pelo contrário, a graça de Deus, ela entra em nós pelo poder do Espírito Santo e nos transforma de dentro para fora. Tá bom? Deus abençoe você, um ótimo dia, e que Deus possa continuar nos guiando e nos ajudando na compreensão da sua boa vontade para as nossas vidas. Fique com Deus, tá? Um abraço. Tchau, tchau.